Você já parou para pensar que investir em criptomoedas é muito mais parecido com jogar um videogame do que investir da maneira tradicional? Muitas vezes parece que o investidor nesse mercado está jogando em uma espécie de jogo invisível, com seus próprios personagens, itens e habilidades, aproveitando ao máximo o metagame do momento, ou seja, a narrativa. Pois é, assim como nos games, o mercado cripto também possui um metagame em constante evolução. Se você entende esse metagame, consegue se adaptar e aumentar suas chances de sucesso, alcançando um novo nível no game. Mas se ignorar essas mudanças, corre o risco de jogar um jogo ultrapassado, o que pode levar a um fracasso financeiro. Hoje você vai descobrir como identificar o metagame do mercado cripto, como ele evoluiu ao longo dos ciclos e principalmente como usar isso para investir melhor. Mas antes de mergulhar fundo nesse assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou André Franco, CEO da Boost Research. Quero te convidar a conhecer o CryptoBoost, onde sempre estamos atualizados sobre o mercado cripto e buscamos as melhores estratégias para transformar a sua jornada, sem que você precise esquentar tanto a cabeça ou dedicar horas intermináveis. Bom, o que é o metagame e como ele se aplica ao mercado cripto? Se você jogou algum videogame competitivo, provavelmente já ouviu falar do metagame. Mas se nunca jogou, eu vou te explicar. O metagame é um conjunto de estratégias e regras básicas que permitem jogar em alto nível. E essas regras estão sempre evoluindo por meio de atualizações e ajustes. Essa dinâmica ela mantém os jogadores experientes constantemente em busca de novas táticas. Um exemplo clássico estão os MMORPGs, onde os desenvolvedores ajustam habilidades, personagens e itens, forçando os jogadores a se adaptarem para continuarem competitivos. Curiosamente, uma mudança negativa no metagame do World of Warcraft fez com que Vitalik Buterin deixasse de jogar em 2010 para focar na construção do Ethereum. Trazendo isso para o universo cripto aqui, ao invés de metagame, vamos falar de metatrade. Em vez de personagens e itens, lidamos com narrativas, protocolos, tokens e tecnologias emergentes. O metatrading envolve identificar quais narrativas estão ganhando força, entender por que certos projetos se destacam e, principalmente, saber quando uma tendência está apenas começando ou quando já está perto do fim. Imagine um jogo de xadrez em constante movimento. As regras podem mudar a qualquer momento e você precisa estar preparado para se adaptar. O mercado de criptomoedas também passa por patches de atualização, nos quais o metatrade muda e novas narrativas emergem. Vamos analisar essa evolução. De 2017 a 2018, o ciclo dos ICOs, ofertas iniciais de moedas. Em 2017, a era dos ICOs era marcada por um meta simples. Novos projetos lançavam tokens por meio de ICOs e, em geral, participar trazia retornos significativos. Porém, segundo a TechCrunch, 80% dos ICOs eram fraudes. O diferencial foi saber identificar os projetos legítimos e, mais importante, reconhecer o momento certo de sair. Neste período, de 2019 a 2021, o DeFi Summer. Nesse período ocorreu uma rotação intensa de metatrade. O DeFi Summer trouxe protocolos como Compound, Aave e Uniswap que revolucionaram o mercado. Surgiu então o Fork Season, onde o meta era obter rendimentos astronômicos com yield farm e forks pouco conhecidos, e quando os ganhos caíam, rotacionar a capital para outro protocolo promissor. De 2021 a 2022, NFT Summer, Play to Earn e Ethereum Killers em 2021. Dois grandes metagames surgiram. NFT Season, o mercado mudou o foco de DeFi para os colecionáveis digitais. Plataformas como a Haribo, OpenSea e Artblock explodiram em popularidade. Quem soube manter a calma e executar operações de comprar barato, vender caro, conforme demanda, se destacou. Muitos aumentaram significativamente suas reservas de Ether. 2. O Play to Earn. Paralelamente, o Play to Earn ganhou força com o Axie Infinity. Os jogadores filipinos descobriram que poderiam ganhar mais jogando Axie do que trabalhando, o que fez o AXS disparar de $5 para $160. Além de valorizar absurdamente o token SLP. O grande diferencial aqui foi a criação dos Scholarships, onde investidores emprestavam os Axies a novos jogadores em troca de uma parte dos lucros. Além disso, o aumento da atividade na rede da Ethereum, impulsionado pelos NFT Summers e o Play to Earn,
elevou as taxas a níveis altíssimos, expondo problemas de escalabilidade. Isso impulsionou o surgimento do Ethereum Killers, novas redes de primeira camada como Solana, Binance, Smart Chain e Avalanche, que prometiam resolver esse problema. Quem investiu cedo nessas redes identificou suas especificidades, por exemplo, o setor de DeFi na Avalanche se destacava mais do que da Solana, colheu grandes lucros. O MetaTrader está em constante mutação. Quem identifica a nova narrativa no tempo certo maximiza ganhos antes que a bolha estoure. Seguir o meta ou entender o meta? Qual o melhor? Existem duas abordagens para jogar esse jogo cripto. O primeiro deles, seguir o meta. Simples, identificar uma tendência, entrar, obter lucro e seguir em frente. Essa estratégia exige muita frieza e disciplina. 2. Entender o meta. Aqui você vai além do óbvio. Trata-se de compreender por que determinada narrativa está em ascensão, entender os incentivos por trás dela e estar preparado para agir antes que a maioria perceba as mudanças. Para ilustrar, pense no jogo Marvel Rivals. Se um personagem como o Venom está forte, você pode jogá-lo e se dá bem. Mas se você entender o porquê da força, por exemplo, a relevância dos personagens com alta mobilidade nessa temporada, você já sabe quais outros personagens usar quando o Venom for nerfado ou estiver fora de cena, que é basicamente quando ele está enfraquecido. O mesmo vale para o mercado cripto. Entender como o MetaTrader se forma e em quais seasons determinadas estruturas de incentivos se destacam faz toda a diferença. Solana versus Layer 2 da Ethereum. Um exemplo de como ler o MetaTrader. Agora uma pergunta para você. Por que os holders de Solana lucraram mais do que os holders de soluções de segunda camada do Ethereum? Ambas as soluções visam resolver a escalabilidade do Ethereum, mas a Solana teve um crescimento muito maior. A resposta está na dinâmica do meta e nos incentivos. Enquanto as L2 focaram em tecnologias complexas para melhorar a escalabilidade e descentralização, a Solana entendeu que o usuário médio não se importa tanto com uma solução ultra tecnológica ou altamente descentralizada. O que ele busca é usabilidade. A Solana criou um ecossistema vibrante e comunitário, com aplicativos como Jupiter, Magic Eden e PumpFun. Rápidos, baratos e fáceis de usar. Em resumo, o usuário final queria algo simples, rápido e lucrativo. Quem percebeu isso cedo comprou Sol a preços abaixos após o FUD da FTX e aproveitou o boom da rede, enquanto outros perderam tempo esperando que as L2 do Ethereum deslanchassem. Isso exemplifica a diferença entre simplesmente seguir o meta e realmente entendê-lo. Quando você compreende a essência da tendência, vai além do superficial e identifica a solução que realmente resolve a dor do usuário. Como usar o metagame a seu favor? Agora, como começar a identificar os novos metagames antes que a multidão perceba? Desenvolva um olhar aguçado para padrões, gargalos de mercado e problemas não resolvidos. Aqui vão 3 dicas fundamentais. Identifique o metagame atual. Pergunte-se: o que está chamando a atenção no mercado? Quais narrativas estão dominando? Exemplo, atualmente a narrativa pode estar girando em torno de DeFi Agents e TrumpFi. Segundo, entenda os incentivos. Investigue quem realmente lucra com essa tendência. Existe um ciclo de crescimento sustentável? Qual a perspectiva de curto, médio e longo prazo? Exemplo, compreenda a flywheel dos principais projetos do meta atual, avalie sua durabilidade além do hype. Terceiro, seja rápido, mas estratégico. Se a narrativa já é conhecida por todos, talvez você esteja atrasado. Se ninguém está comentando sobre algo, isso pode indicar uma oportunidade. Fique atento aonde os desenvolvedores talentosos estão investindo e observe o comportamento dos early adopters. Lembre-se, chegar cedo não significa comprar primeiro. É comprar quando a avaliação ainda está em baixa em relação ao potencial futuro. O MetaTrader em cripto não é uma ciência exata. É uma arte que combina análise, time e compreensão profunda do mercado. Não se trata de sorte ou de ser o primeiro a descobrir algo novo, mas de entender as dinâmicas que movem esse mercado. Com as ferramentas e conhecimentos que compartilhamos hoje, você está mais do que preparado para identificar e aproveitar as próximas grandes oportunidades. Lembre-se, o meta está sempre evoluindo e sua capacidade de se adaptar será seu maior diferencial. Se você não quer se preocupar com conhecimento sobre MetaTrader ou simplesmente não tem tempo para isso, chegou a hora de conhecer o CryptoBoost. No link na descrição, você vai descobrir como se tornar um player de alto nível no mercado cripto, com acesso a análises exclusivas e estratégias avançadas para identificar e aproveitar
os próximos MetaTrades. E agora eu quero saber, qual foi a última grande tendência cripto que você percebeu cedo? Me conta nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder próximas análises. Nos vemos no próximo vídeo.